Seja bem-vinda ao SoteroCast. Obrigada pelo convite. Vai ser um bate-papo com certeza bacana, recheado de informações, principalmente de cases. Isso aí, aqui só no bate-papo aqui, no off aqui, a gente já ficou sabendo de coisas que era pra ter guardado, né? Pra surpresa ser agora. Coisas de bastidor. Mas a gente vai perguntar. Com certeza. A ideia aqui, Dinorah, nós vamos perguntar focado na sua história e focado no que você pode trazer para quem está começando, quais são os maiores desafios e principalmente o que você vê hoje desse público empreendedor, desse público também soteropolitano, mas também em nível Brasil. Sim. Bom, então Ótimo. Conte pra gente já começar assim de cara, quem é Dinorah? Onde vive? O que come, o que Faz o dia a dia, de onde veio, principalmente. Dinorah passeia em Salvador e mora por aí. Olha que loucura! Gostei disso. Eu acho que eu vou usar esse lema. Muito bom. Em função a trabalho, então eu viajo muito e isso me privilegia conhecer muitas pessoas, culturas diferentes, perfis de comportamentos diferentes. Isso me fez ser mais adaptável, mais resiliente e despertou lidar com pessoas, tanto as dificuldades quanto aquilo que tinha de melhor explorar. E aí despertou o universo de treinamento, conhecer um pouco mais como as pessoas se comportam. E tudo começou porque eu queria conhecer um pouco mais como eu me comportava diante de situações desafiadoras. Então, Dinorah é ilhéense. Ilhéense, de Ilhéus. E aí eu rodei um pouco o Brasil, Lugar morando bom fora. também, É gostoso lá. Explorar um turismo ali é bacana, viu, Muriel? Então, eu fui morar em Rondônia, no Acre, Tocantins. O Acre existe? O Acre existe, existe. E é lindo, né? Um beijo pra Rio Branco. Um Eu beijo pra conheço Rio galera Branco, aí só do Acre. não podia perder a piadinha. E aí tudo começou lá, onde eu era professora acadêmica e eu era conhecida como professora lúdica, porque eu levava o lúdico para dentro de uma sala onde era um universo acadêmico e que todo mundo estranhava que era apenas uma teoria. Você dava aula de gestão? Gestão e de forma pessoas. lúdica. E eu trazia a teoria, mas todo o universo prático acontecia. Porque era a maioria empresários. E aí eu gerava os desafios para eles aplicarem na própria empresa para ter resultado. Olha que loucura. E a pergunta é, como você chegou em Salvador? A minha família, parte da minha família também mora aqui em Salvador. E aí o meu desejo era retornar a Salvador. O universo competitivo fez com que eu me preparasse e foi as oportunidades que eu tive, tanto Acre, Rondônia e Tocantins. Eu, por conhecer pessoas e estar no universo de empresários o tempo inteiro, fez com que eu me jogasse para poder me preparar. Então, assim, eu voltei num excelente momento da minha vida. Exatamente. E ó, uma outra case assim, você acha que Salvador é quente. Você não conhece Rondônia. Não conhece. Você não conhece. Não. Rondônia não venta. Acre também, não Nossa, conhece o Acre. Nossa, Porto Velho, cara, é loucura. É abafado, verdade. né? Que lugar é Bastante. aquele? É um vento quente. Vento quente. É um Fala, vento bate um quente. povo caloroso, pronto. Exatamente. E aí você retornou a Salvador quando? Tem 7 anos que eu voltei a Salvador. E se estabeleceu. Porque eu já tinha, na verdade, vim para Salvador como braço de negócio. Né? Eu trabalho como treinadora de uma metodologia da ONU. Sim. E isso tem a nível nacional, inclusive na Bahia. Então eu já vinha desse universo, no Acre já atuava também com empresários e com essa metodologia e vi a oportunidade de estar aqui para explorar um pouco mais. Isso é muito legal. E aí você veio de lá, cresceu em Ilhéus. O que bateu para você buscar a área da gestão? Eu já sempre estive envolvida nesse universo porque meu pai, como é engenheiro, a gente mudava muito. Então eu tinha que me adaptar. Eu não sofria mais, eu curtia. Quando a gente demorava muito tempo numa casa ou numa cidade, já vi uma ânsia de dizer assim, para onde nós vamos? Qual é a próxima cidade? Já pegava muito as coisas. Eu morei em Ilhéus até os 10 anos de idade, então de lá depois pra rodou. cá, o tempo inteiro mudando. Olha que Vocês loucura, são, tipo exército. Total. Então você só é ilhéense que fala? Isso. Ilhéense no documento, porque com 10 anos só... Tipo isso, só no documento, exatamente. Então, assim, eu tenho família lá, mas aí a gente rodou e eu acabei enveredando de tanto me conhecer um pouquinho e vendo que era adaptável, e via que pessoas sofriam muito por ter que mudar, os filhos, adaptar, e para mim era um processo natural.
E isso você vai construindo, né? Você vê na carreira de desenvolvimento o porquê, né? Você vai colocando um tijolo a cada coisa, a cada cidade, a cada momento. E aí, naquele momento, você estudou, você se formou onde? Em Ilhéus ou em Rondônia? Ou no Acre? Em Rondônia. Em Rondônia. Em Rondônia. Rondônia. E aí você foi para a área de gestão por qual motivo? Você já trabalhava com isso? Você já desenvolvia isso? Como Não, foi essa oportunidade. área? Foi uma oportunidade. Lá em Rondônia, muita demanda de trabalho nessa área. E foi a primeira vez, tem uma situação até engraçada, que eu fui para a gestão de uma empresa, TRR, que é Transporte Retalhista de Petróleo, e universo de homens. E eu, jovem, na faculdade, nunca tinha feito uma nota fiscal, não sabia do que se tratava, e ainda era máquina de datilografia. E eu não tinha habilidade, nem conhecia. Puxa pra cá. Era um museu. Puxa pra cá. Então eu já estava no universo do computador. E eu cheguei lá, eu tinha que fazer a nota fiscal, fazia parte da função. E quando eu fiz, eu simplesmente tive um erro e achei que eu podia fazer outra. Eu rasguei e fiz outra. Quando chegou no final para contabilizar, cadê a nota? Não sei. Nossa. Não sabia, cadê? Eu não sabia por que eu tinha que guardar aquela nota. Então, eu fui aprendendo e Acre foi uma oportunidade. Tinha tanta demanda, eu falei, aqui que eu vou ficar. E aí eu acabei entrando nesse universo, sendo sempre muito jovem, mulher, e entrando já como gestora. E com pessoas que eu liderava, a maioria eram homens e muito mais velhos que eu. Então, sempre foi muito desafiador. Olha que loucura. E aí, por ser um universo masculino, assim, Sim. por você estar inserida nele, você teve que se apegar a buscar conhecimento para poder Exatamente. bater de frente. Eu precisava ter argumento Sim. para poder eu ter estratégias e convencer, na verdade, influenciar as pessoas do caminho que ela podia seguir. E tive muita resistência no início, né? Quem era eu na fila do pão para poder exatamente trazer aquelas informações em que eu não tinha ainda escada, estrada, né? Como eles, que eles se colocavam assim, mas eu tinha um universo de possibilidades que eles não tinham. Coloca assim, né? Jogou com quem? Exatamente. Né? Tá entrando no jogo agora. E aí, lembrei agora, nós tivemos uma entrevista com a chefe Cláudia Paternostro, e ela falou exatamente isso, que ela entrou na parte de cozinha nova, só que com um conhecimento alto, industrial. Então ela rodava todo o Nordeste, e quando ela chegava numa parte de cozinha de nutrição, e nesse quesito ela tinha que falar para aquela pessoa que já cozinhava há 30 anos ali que estava errado. Exatamente. Aquela maneira que ela fazia. E aí a pessoa olha. E é exatamente isso. Você chega num ambiente que lá não era. Ela falou que também os cozinheiros eram mais masculino, tal, a parte mais homens. E aí para falar que ele estava errado é onde chocava. Exato. Né? E para você trazer, você já vem de uma parte que já tinha computador e você volta para a máquina e aí vê a galera, é choque de realidade. Total. Inclusive, nas próprias empresas onde eu era gerente e bem jovem, nesse universo de homens, na reunião eu levava dinâmicas. Por quê? Eu conseguia mostrar para ele, porque ele conseguia tirar as capas naquele momento, porque a dinâmica, você não combina com o adversário, né? Que vem do outro lado. Então, ele tirava a capa, porque ela traz um processo que é descontraído, ele não sabe o que vem do outro lado e ele se mostra verdadeiramente como ele é. E aí, na hora do processamento, eu mostrava o espelho dele, de como ele funcionou. Então, tudo aquilo que eu dizia que ele fazia não era congruente. Ou seja, eu mostrava um caminho sem dizer para ele que ele tinha que fazer. Sim, ele começava a perceber como ele funcionava. E isso fez quebrar algumas barreiras, gerar mais vínculo, confiança, mas foi muito desafiador. Ainda é. Quando você começa Se entender e mudar é muito difícil, né? Muito, é um processo. Você fazendo e achando que tá acertando. Não, e tem também a síndrome de Gabriela, né? Claro. Ele coloca lá. Exatamente. Sempre fiz assim, aí vem de Norá e diz que não é assim. Vem de lá de Ilhéus falar que é Diga, diferente. a Gabriela. É baiana pra falar que eu tô fazendo coisa errada aqui, né? Exatamente. E, aí E há coloca esse dessa preconceito, né? Inclusive, assim, a minha aparência com 28 anos, que eu estava como gerente, era muito jovem. E ali eu era magra, né? Então, assim, eu tinha que, às vezes, eu comecei a usar óculos, inclusive, para impor um pouco mais de seriedade, né? As minhas roupas começaram a ser mais estrategicamente para que as pessoas tivessem um respeito, talvez pela idade. E não pela idade, naturalmente, que eu tinha. Essa imagem dava um pouco mais de respeito. Sim.
Você vai construindo, né? Isso. Vai construindo. Hoje, na moda é falar de branding, né? Exatamente. Antigamente não se falava disso, né? Falava assim, brand. coloca uma roupa melhor para as pessoas te respeitarem. Isso. E hoje tá mais bonito. Tem que usar É verdade. social e ponto final no trabalho. Mas hoje, pela base de como você chega estrategicamente, é o primeiro impacto. Mas depois você pode ser você mesmo, que as pessoas já não vai mais pelo que ela vê, Vou julgar mas mais como longe. você funciona, né? A autoridade que você é. Então as pessoas começam a ter um Sim. reflexo e ela se abre a isso também. E essa dinâmica que você falou do espelho é muito legal, né? Porque é aquilo que reflete dele, né? E aí as pessoas antigamente, elas não sabiam quem eram elas. Sabe? Hoje ainda tem muita gente nesse programa. Mas você pega assim, as pessoas ficavam naquela onde quem é você? E as pessoas se apresentavam numa época dessa com patentes. Né? Eu sou diretor, eu sou tal coisa, eu fiz tal coisa, mas não era o cara. E quando ela vem com uma quebra dessa do espelho, fala pro cara, senta, Cláudia. Baixa a bola um pouquinho aí. Calma aí. Isso é muito legal. E aí você foi pra faculdade. Conta como que você foi ser docente de universidade. Eu conheci um coordenador de um dos cursos de administração. E ele disse, Dinora, eu preciso de socorro, porque eu já era da área de gestão, eu preciso de socorro, porque um professor está indo embora, a gente está com a vaga, se você quiser experimentar, pelo menos dar uma aula para poder ver como é que funciona, e depois a gente conversa se isso realmente for sua prática, se você tiver interesse. Se não, você entra como convidada, e aí as pessoas quando falam Dinora, vai vir uma senhora. É verdade. Eu tinha 28 anos. Aquela mulher chata. Eu tinha 28 anos, uma senhora. Você ficou muito brava com a sua mãe por um tempo, esse nome? É o nome que foi minha avó, igual da minha avó. Você teve que ressignificar isso ou Não, não? porque eu acho que é um nome forte, bem poderoso. você Eu bate- já chego chegando de verdade com o meu nome. Bate na lata. Você não esquece, né? Não, exato. E aí, quando eu chegava, as pessoas achavam que eu era mais uma aluna. Chegou. Uma menina de Uma 30 moça- anos. 28 Ah, anos. você 28 chegava e anos. colocava bom dia. Eu tenho uma experiência boa noite. parecida rapidinho. Eu dei aula no Senai há uns 4 anos atrás. Eu tinha 26 anos. Quando eu chegava para dar aula, todo mundo achava que era aluno. 26 anos, você dando aula no Senai isso é de muito empreendedorismo. legal. Isso O é pessoal muito ficava legal. olhando assim. Aí quando eu levantava classe e falava alguma coisa, o pessoal ficava tudo olhando assim. E demorava para E aí você acredita que, fazendo um paralelo, não é somente com a mulher. Com a mulher acontece também, como você Sim. falou. Mas isso acontece, esse preconceito, ele existe e fala assim, cara, o que esse moleque tem pra me ensinar? Exato. Né? Porque você pega uma pessoa mais velha, né? Pra falar de empreendedorismo, 26 anos pra falar de empreendedorismo. Exato. O que você tem de experiência Exato. prática, né? Eu ouvia muito. Por quê? Na faculdade, tinha muitos empresários, pessoas que já tinham negócios. E Que na sua grande buscavam maioria, gestão. homens. Os jovens ainda eram poucos. Por quê? Existiam outras faculdades, inclusive a federal, e que as pessoas mais velhas que não tiveram oportunidade quiseram se experimentar, ainda mais que chegou o curso de administração no estado. Sim. Era uma faculdade muito renomada da região norte. Então, eles começaram a se familiarizar. Mas a dificuldade de pegar um livro para ler uma teoria. E eu entendia claramente isso, porque eu já lidava na prática, profissionalmente, com Você outros homens. você fez o caminho Pronto. inverso, né? Exatamente. Então, assim, quando estourava alguma coisa, eu falava, a Lud, a professora Lud deve estar nesse corredor trabalhando. É muito legal. Quando eu você criei uma traz- referência. Quando você traz esse quebra, né? E é muito legal. Eu vou confessar uma coisa pra você que tá aí também. Fizemos pós, né, em São Paulo, e eu fui fazer mestrado por uma única coisa. As pessoas falavam assim, pra que você quer trabalhar no ensino superior como docente? Eu falei simplesmente porque eu vi minha vida inteira falando assim, o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Eu fui fazer mestrado, eu vou confessar, eu fui fazer mestrado só por isso. Porque eu ainda dei um tempo, eu também cobri um professor em São Paulo, por um tempo dava aula de lazer, minha especialidade é lazer, e eu só fui lá pra fazer isso. Desculpa, gente. A hora que fala, olha, eu vou passar agora não sei o que, pro feriado, final de semana, e a matéria é pra entregar quinta-feira. E aí o pessoal falava, não, porque eu trabalho, porque não sei o que. Eu falava assim, olha no meu olho. O que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Mas professor, não sei o quê. Desespera, Você já falou muito isso também? Até hoje.
Ainda mais quem são empreendedores, né? Os treinandos falam, gente, é muita informação, muita prática, e agora? Como é que eu faço? Sim. Ai, porque ontem eu não dormi. Que pena, porque eu dormi bem pra caramba. Tá vendo? Que sacanagem. Mas eu tenho um outro recado pra você. Sacrifícios temporários, resultados permanentes. Então leve Exatamente. isso pra você. E aí, mudando lá, nessa visão de universidade. Como fez você ter esse olhar como empresária? Sair da parte acadêmica e falar, cara, eu acredito que é essa linha. Qual foi a virada? Vamos virar aqui no podcast. Qual foi a virada de empreendedorismo que você teve? Você já lidava no mercado extremamente Sim. competitivo, de gestão, foi para a área acadêmica, incrível, eu acho que todo mundo tem que ter essa experiência, mas qual foi a visão da Dinorah e falar assim, meu, não é mais para mim academicamente, lógico que hoje você tem um papel importante como treinador, a gente vai falar disso, mas como empresária, falar, meu, eu vou empreender na minha área. Como foi essa virada? Porque de tanto você falar, é preciso ter uma congruência. Você já viveu o outro lado? Você já entendeu como funciona? Já entendeu os desafios? Quando você fala de meta, o que é meta na prática? Quando você fala de um planejamento, que a nível nacional é baixo, estabelecimento de meta é uma característica empreendedora, é planejamento e monitoramento sistemático. Ela é baixa diante do perfil nacional. Então, para isso, eu comecei a identificar que eu falar é diferente de eu viver, até porque as dificuldades que eles sentem, eu posso trabalhar agregando, principalmente na consultoria também, porque você vive isso. Sim. Então isso me fez ter essa virada de chave, empreender e assim, negócios quebraram, negócios evoluíram, mudei de negócio, mudei de ramo. E na carreira como treinador, né? E você como treinadora, você pega assim, né? O treinador, ele só pode levar o aluno até onde ele já foi, né? Exato. Mas tem vamos botar uma aspa aí. Sim. O cara diz assim, pô, Dinorah, eu já negociei 1,5 milhão numa sentada de 1 hora. Quantos milhões você já negociou? Não é quantos milhões, é como eu faço isso. Exato. E repetidamente, né? Exato. Quanto mais eu faço, melhor eu fico. Sim, porque o Bernardinho fala isso, né? Exatamente. Né? Os caras falavam isso. O cara fala assim, o cara tem sorte. Pô, eu tenho sorte, né? Eu treino todos os dias, X horas dia, e enquanto ele tá dormindo, eu tô treinando. E a hora que eu chego lá, eu ganho. Olha que loucura. Exato. Assim, uma sorte Acordei bem danada. hoje, né? É exatamente assim. É como aquele, a prática leva à perfeição, né? Em qualquer coisa na e vida, é o né? caminho, né? E quando o cara, ele se põe numa cadeira de aluno pra ouvir isso que você falou, é muito legal. Ah, mas quantos milhões você já negociou? Eu negociei numa sentada de 1 hora. Só que se você fizer com a técnica certa, com a metodologia certa, você poderia dobrar, triplicar. E não talvez fazer numa sentada. E quantas sentadas que você poderia gerar esse resultado? Com certeza. Eu falo assim pra todo mundo, né? Não adianta você se manter num ambiente onde você é o mais inteligente da mesa. Perfeito. Não adianta, porque assim, quando você se coloca nesse... Eu falei isso, né, nesse treinamento que eu tava da JBS, e assim, é o copo meio cheio, né? Porque quando a gente se coloca num lugar com o copo cheio, você não abre espaço para aprendizado. E sem falar que você não tem mais uma referência para você modelar. As pessoas te sugam porque você cria essa referência, você é a pessoa de referência pelos resultados de negócio, pela sua história. Mas quem é que você, além de você que está naquele grupo, que você pode modelar para ter um resultado melhor? E aí você perde referência, porque você não suga mais o que há de melhor. Sim. Você suga a média. Mas e a média é medíocre. E aí você vive... Você vai virar o conforto. E eu sempre digo, Exato. encontre conforto no desconforto. Se tá confortável, saia dele. Mas você Eu tô vendo isso. Tô num processo de emagrecimento doloroso. doloroso. E assim, depois de um tempo... Mas é preciso encontrar conforto. Por E aí quê? você precisa acostumar com aquilo. Isso. É na dor. É na dor. Não Exato. vai ser fácil, tá? Coloca isso na sua Quem cabeça. disse que é fácil? Não. Quem lhe disse isso? Você colocou um ponto aí que a pessoa chega lá no patamar, ele é o cara, a mina da mesa. Sim. Por que você acha que as pessoas chegam nesse ponto e ficam ali? As pessoas, olha, É por ego, porque tá todo mundo me massageando, me procura porque eu sou a referência? Ou não? Na verdade, tem vários fatores, né? Tem pessoas que sim, elas querem massagear o ego. É que é E biscoito. Exatamente. Mas tem outras que não, que o empreendedorismo é tão na veia que ele faz com que outras pessoas também tenham coragem, porque empreender precisa coragem. Empreender, então ele quer que outras pessoas enxerguem o potencial avivado que ele tem e não extraído por um conforto. Porque as pessoas dizem assim, pô, Dinorah, quando eu falo isso, encontrar conforto no desconforto, porque eu tô atrás do meu conforto. Então, assim, a zona de conforto é uma busca constante, naturalmente. Mas quando você chega, talvez haja uma estagnação.
E aí alguém vinha com competência que você já esteja um pouco para trás, ela te engole e você não percebe. Nossa. E você já não é mais o topo daquela equipe, você é mais um naquela equipe. Com certeza. Né? Então, assim, isso nem é ego? percebe, né? Talvez seja, talvez não, porque quem gosta de empreender é a cachaça. Então ele está sempre buscando, ele quebrou, perdeu aqui, ele quer outro, ele já identificou, ele quer ganhar, ele vai buscar. É o negociar, é o estar pessoas aprendendo junto, é resultado, é desafio, é risco o tempo todo na veia. Então isso é o que move, na verdade. Olha que loucura, né? E eu tava vendo um podcast e ele tava falando assim, teve um dos empresários que falou assim, cara, todo mundo quer empreender, todo mundo quer ser empresário, mas todo mundo quer o topo. Ninguém quer a jornada. Porque né? é diferente de empresário do empreendedor. E aí você coloca ali e ele fala assim, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Que horas você acordava pra trabalhar pro seu chefe? Aí o cara falava assim, eu acordava 6, 5 e pouco pra estar lá 7 horas na empresa. E fala assim, e agora que você tem o seu negócio, que horas você acorda? Aí o cara fala, às 10, 11, tal. Tô mais tranquilo. Sossegado, o dinheiro começou a dar uma entrada. Ligo alerta. Sei que, e aí ele falou, e aí o cara olhou pra ele assim, tá, mas se você acordava cedo pra trabalhar pros outros, por que você não faz isso pra você? Posso dizer por quê? Conta! Comprometimento, uma característica empreendedora. Ele se compromete com o que os outros determinam para ele, mas ele não é comprometido com ele mesmo. Então, quando o desafio está sob o controle dele, ele não sabe lidar com isso, porque ele não aprendeu também. Porque o sucesso é treinável, né? Comportamento também é treinável. Com certeza. Eu não tenho ele, mas eu posso desenvolver habilidade. Ele não é natural meu, mas eu posso desenvolver. Fazendo repetidamente, eu fico boa nisso. Então, loucura. Ele não é comprometido com ele. Sim. E ele... É difícil entender isso, porque o cara fala assim, a vida inteira eu me vi comprometido, porque geralmente a agenda dele é firmada com o que o cliente determina de horário que ele quer, e não com o horário que ele determina que vai ser feito. Escolher aquilo. Exatamente. Quando você dá o direito de escolha, né? Exato. Para ele. E além disso, você vai numa linha que a gente como ser humano, como pessoas assim, a gente se permite a falhar conosco, mas não com o outro. Quando a gente se compromete, então no resultado, né? Então você quer fazer, hoje a gente fala muito na internet sobre compromisso público, né? De você fazer um compromisso público onde ali você vai ter que entregar aquilo, vai ter que fazer aquela parte, né? E aí quando você se compromete só com você, é um padrão. Mas o que acontece? Ninguém vai saber que eu falhei. Exato, René. Muitas vezes é o medo de fracassar que faz com que você não anuncie. Mas geralmente o medo de fracassar ele vem quando você tem o que eu quero de resultado. Vou perguntar para vocês, para poder entender melhor isso. O que você tem de meta no teu negócio? Você tem meta? Você tem clareza do que é uma meta para resultado no teu negócio? Sim. Pois é. Algumas pessoas não sabem nem o que é meta. E essa meta Ouve o tempo inteiro o universo empresarial. Meta. Claro, mas o que é meta? Então, isso que eu ia lhe perguntar agora. Para falar, meta é o quê? É um número que eu vejo lá na frente ou é um lugar que eu vou chegar? Pronto. Pra Então, assim, claro. Consultoria grátis. Aproveita! Renê, você está fazendo perguntas muito específicas, eu não estou entregando muito ouro. Não, então eu vou falar assim, a meta que eu coloco é dentro daquele que eu aprendi da Smart, né? Que assim, tem que ser alcançável e tem que ser um número. Isso. Tem que ser, pra mim tem que ter um número, uma data, um objetivo, que seja de um valor na conta, seja o que for. Dinorá, faz o pitch. Vai. Meta de negócio fala de negócio, né? Tem que ter número. Eu não digo que eu vou ganhar até 1 milhão, não, é quanto você quer ganhar. Quanto de resultado você quer. Até quando? Eu preciso de data. Data não é mês que vem, porque mês que vem não é dia. Até porque mês que vem, todo mês tem mês que vem. Até dezembro. Quanto de dezembro você quer? Põe significado nisso, põe força. Meta tem que ter força. Se não tem desafio, não é meta. Então, muitas vezes, as pessoas nem declaram para a equipe. Como é que a equipe vai saber onde quer chegar se nem ele sabe o que ele quer? A meta tem que ficar só na cabeça do dono? Aí é que tá. Então, assim, para poder eu ter resultado no meu negócio, tem que trabalhar isso com a equipe. Até porque a equipe, ela tem que saber qual é a meta que ele tem que atingir e, de preferência, ele tem que ter uma meta independente do negócio. Porque vai desafiar ele além da produtividade do que ele ganha. Isso desafia as pessoas. Porque se ele já sabe que ele ganha tendo ou não meta, que esforço que ele vai fazer para isso? E a melhor coisa, né, nós fazemos lá no nosso desenvolvimento, é você correlacionar o sentimento de pertencimento. Exato. Então, qual que é? Muitas vezes você quer aquela meta e aquela meta como um sonho seu. A partir do momento que ela é só seu,
muitas vezes ela não funciona. Quando ela é compartilhada, quando as pessoas defendem aquilo, também acreditam naquilo, aquilo tem que estar correlacionado. Eu falo para todo mundo nos treinamentos assim, beleza, você passa aquilo que você quer para sua equipe, mas você sabe o que sua equipe quer de verdade? Exato. Você sabe qual é o sonho da sua equipe, aquela pessoa? Porque quando você começa a correlacionar, tem um cliente aqui em Salvador que a gente estava falando de treinamento, mas tem meta, então tipo, pô, eles faturaram 7 milhões no mês, só uma equipe de 12, só que só uma das pessoas faturou 3,4, só ela, de venda. Ela quase só levou a equipe nas costas. Ela levou, e aí você fala assim, o que ela fez diferente do que as outras pessoas? Ela fez o arroz com feijão. Ela fez o que tinha que fazer todos os dias, repetidamente, como a Dinorah trouxe. E aí você pega e fala, você não queria uma pessoa dessa na sua equipe? Eu queria. Eu quase passei lá, falando, não quer dar o currículo, vim pra cá, mas assim, a ideia é como fazer essas pessoas modelarem daqui pra lá, né? E fazer, lógico, as pessoas têm estímulos diferentes, só que eu falei pra ele, você precisa entender o que estimula essa pessoa, não é o que estimula as outras pessoas. Perfeito. E aí, quando você correlaciona esse sonho das pessoas, ela faz parte disso. Fazendo parte disso, você chega. Ela vai dar um esforço maior, porque ela também tem uma meta que ela quer atingir, independente do que a empresa tenha a meta. Tem que fazer sentido, porque senão ela vai ser uma excelente cumpridora de tarefa para alguém, que não é para ela. Ou seja, ela vai receber o que o outro determinou. Eu tive isso há muito tempo atrás, sabia? Já voltar. Isso. Eu tive isso. E isso geralmente gera um conflito interno nas pessoas, porque elas dizem, pô, a vida inteira eu bati meta. Sim. Mas você bateu meta para os outros, então você não é excelente tarefeiro. Você está Sim. cumprindo tarefa que foi determinado, né? Exatamente. E as pessoas, exatamente por não terem metas, não se comprometem, porque elas não sabem o que querem. Não Então, eu vou me faz parte comprometer dela. com o quê? Por que eu preciso acordar às 5 horas da manhã? Se o resultado que está vindo, ela está vibrando ainda por ele. Pô, eu atingi esse resultado. Mas era isso que você queria? E aí o pessoal vira tirador de pedido. Pronto. Exatamente. E tem mais. Como é que eu vou fazer um plano se eu não sei o que eu quero? Eu vou planejar o quê? Para planejar, eu preciso entender o que eu quero para eu saber como eu vou fazer isso. Então as pessoas falam, eu planejo, mas você tem meta? Não. Como é que você planeja se você não sabe o que eu quero? Planejar o quê? Olha, Planejar o dia, Isso. vou acordar, vou dormir. que aula! Acho que ele não tá que curtindo aula! Tá muito afim de ficar aqui. Caramba. Que aula! Ai, agora perdeu. Pronto. Então, Que por isso que aula. comprometimento está muito ligado. Eu só me comprometo quando eu tenho meta e com isso eu faço um plano. Aí eu consigo persistir. Porque senão as pessoas gastam muita energia diariamente e falam, pô, trabalhei tanto, que resultado que eu tive com isso? Sabe aquela sensação assim, trabalhei pra caramba e na sensação no final fala assim, parece que eu não fiz nada hoje. Sim. Tem tanta coisa ainda por vir. Aí tá dentro de planejamento. Tá desde planejamento. Agora nós vamos dar uma virada, vamos trazer para dar aquele corte. Aquele corte. Treinadora de uma metodologia reconhecida pela ONU. Sim, é da ONU, na É verdade. da ONU? É da ONU, a metodologia da ONU. Conta pra gente o que é essa metodologia, o que faz e onde ela é aplicada. Nós sabemos que é uma parte em Pretec. Isso. Conta pra gente, por favor. É uma metodologia que é da ONU, que tudo começou em função pós-guerra, pós-segunda guerra, os países devastados, e queria saber como começar novamente a movimentar a economia, para que as pessoas pudessem gerar nova empregabilidade, pagamento de imposto, e isso ia gerar dinheiro. Então fez com que um psicólogo de Harvard, David McKillen, ele estava trabalhando comportamentos. Na verdade, ele estava pesquisando como é que as pessoas funcionavam e desenvolveu um treinamento de motivação para realização. E esse treinamento estava dando resultado. Nos anos 50. Isso. E aí o que aconteceu? Ele tá ali curtindo o momento dele. Tá no universo dele paralelo. E aí a ONU, ela viu que estava gerando algum resultado e perguntou se era possível ter algum treinamento que pudesse ser trabalhado para modelar comportamentos empreendedores. E aí foi em busca de uma pesquisa em loco para identificar quem eram as pessoas que queriam começar negócios. E aí eles disseram, no primeiro momento, precisamos de grana. Então, grana foi implementada, na verdade, foi injetado, né, através de bancos conveniados para isso. Depois, eles perceberam, voltaram, que pessoas quebraram, não continuaram. E aí perguntaram novamente, o que é que vocês precisam? Treinamento. Então, vamos treinar a gestão. Treinou. Algumas pessoas seguiram, outras quebraram.
Pô, como é que então umas seguiram, continuam crescendo e outras quebraram? Vamos então perguntar para essas pessoas que deram continuidade o que elas fizeram para entender, para gerar melhor resultado do que outras. E aí, na pesquisa, identificaram que era como elas se comportavam. Ou seja, elas tinham um plano, mas nem sabiam o nome que isso era planejamento. E foi mapear quais eram as características empreendedoras que permeavam entre... E isso fez um registro com que despertasse a ONU. O que é que eu posso fazer, então, para que isso seja replicado? É possível replicar esses comportamentos, as pessoas modelarem, que são os empresários. Porque nem todo empresário é um empreendedor. Sim. E aí é onde surge o Empretec. Olha que loucura. Então, o Empretec é uma metodologia que já mudou, que era já de 11 dias, que foi para 9 dias e agora são 6 dias, porque foi se adaptando exatamente à linguagem e às ferramentas, que ela é comportamental, ou seja, para se autoconhecer, como é que eu funciono no mundo dos negócios. E a instituição Sebrae, ela é que é responsável no Brasil. E através dela e graças a ela, nós somos o maior número de empretecos no mundo. Porque o Sebrae está em todo lugar e é um grande fomentador do empreendedorismo. Olha que loucura. Então, os empresários, mesmo os empresários que se diz com muitos resultados, eles vão e eles falam, pô, isso aqui foi um universo de possibilidades que eu me conheci, que lá fora, por eu não ter, talvez, né, pessoas ou mentores a ponto de conversar as minhas fraquezas, eu não consigo me expor exatamente como eu funciono. Ele entende quais são os gatilhos, né? Total. E aí é que eu percebi que, através disso, as pessoas também, os empresários... Eu preciso de Empretec. Vamos pro Empretec, procura o Sebrae. Já fez. Não, o Empretec é bom, mas faz o pitch da consultoria que aqui pega. Então foi através de enxergar que essas pessoas que são empresários ou que pretendem ter negócios, muitas vezes o medo de compartilhar suas debilidades e fraquezas, onde pessoas não conseguem compreender porque não falam a mesma língua. Então, como é que eu vou entender qual é a sua fraqueza se eu também não convivo com esse universo empresarial ou eu não falo a mesma língua que você? Eu também não posso expor minhas fraquezas. O que é que as pessoas vão pensar? Isso fez com que acelerasse o processo, gerando muita ansiedade, medo de arriscar, até porque a gente teve no meio do caminho uma pandemia e fez com que desacelerasse muitas coisas e acelerasse a mente. Como é que eu vou funcionar, sendo que a maioria desses perfis não tem planejamento? Então, isso fez com que muitos quebrassem, ou muitos começassem e recomeçassem de uma forma que nem ele sabe, pela energia que ele tinha para colocar no negócio, mas dispondo de muito dinheiro sem nenhum plano. Ou seja, matando um leão a cada dia. E essa é uma forma que desestrutura mentalmente, sim, né? E aí você começa a ver que nem só é o dinheiro, né? Não. Para empreender. Exatamente. Pra qualquer coisa. Porque se você não tiver comportamento para isso, você não chega. E consciência, porque eu posso não ter. Eu tenho uma característica fraca. Estabelecimento de meta é uma característica fraca em mim. Mas percebendo que ela é o que vai me gerar resultado, ela vai me ser o norte para movimentar todos os outros meus comportamentos, eu preciso saber o que eu quero antes. Então, de forma consciente, eu faço isso. Meu plano é de forma consciente, porque ele é fraco em mim. Então, eu tenho consciência da minha fraqueza e eu busco fazer isso de forma... O que você trouxe aí? Que as pessoas não têm, elas têm que fazer. Precisa ser feito, mesmo eu não querendo. Não é todo dia que eu estou motivada. Não espere motivação para isso acontecer, porque não acontece. Eu preciso fazer o que tem que ser feito e ponto. Se for esperar motivação, você não lê nem levanta. O atleta, cara, o atleta tá com dor, ele vai todo dia com dor ou sem dor. Tem que ir. Entenda. Aí é onde a mente entra no jogo. Entenda que para ser disciplinado é fazer aquilo que tem que ser feito mesmo quando você não quer. Exato. Esse é onde entra a disciplina. Que você percebe que agora sim estou disciplinado. Eu declaro que eu não sou uma pessoa talentosa, mas eu sou disciplinada. Pro que eu quero, eu jogo duro no que eu quero. Olha, eu tenho persistência para isso, mas eu não tenho um talento desenvolvido. Eu tenho talentos que eu aprimorei com a minha capacidade de enxergar aquilo que é fraco em mim para transformar isso em força, canalizada para um resultado dentro da minha meta. Isso é que transformou tudo. Que aula, Dinora, que aula. Incrível. Que aula. Você que tá aí também, vá pro Empretec, mas já siga. Aproveita, dá o like, compartilha esse vídeo com quem tá precisando, quem tá começando e siga, eu falo geralmente no final, mas fala qual é o seu Instagram pra galera te achar aí. Dinorá Soledade, Dinorá com H no final, hein? Só a dica, Dinorá Soledade. Baixa aqui as redes sociais dela, os links, tá tudo fácil, só você clicar e seguir, não tem segredo. Exatamente. Siga nas redes sociais e já vá aprendendo.
pegue esse conteúdo, compartilhe com todo mundo e se você tá precisando de algo mais específico, chama a Dinorá lá no direct que ela vai te ajudar com certeza. Vai não, Dinorá? Ó, eu queria ter uma pergunta. Você falou do Empretec, do Brasil é o maior do mundo, né? Assim, em números de... Como que é que você falou? Palavra de quem faz Empretec? Quem faz Empretec vira Empreteco. Empreteco? Números de Empretecos, o Brasil tem mais. E na Bahia especificamente, como que é essa relação ao Brasil? Como que corresponde à Bahia? A Bahia, ela é um estado grande. Então, o Sebrae tem regionais em vários municípios. Gente, para entender, eu não sou do Sebrae, tá? Mas o Sebrae é um parceirão. E aí, tô dando a dica. Procure o Sebrae dentro da regional. E aquela regional identifica quais são as cidades que têm procura, demanda. Empresários têm a procura de um treinamento que leve ele para um patamar maior de onde ele está. E eles acabam indicando o Empretec. Então, o Sebrae forma turmas de Empretec. Eu sou uma das facilitadoras. Tem uma equipe grande na Bahia. E aí, aquele que é credenciado e treinado por essa metodologia, lhe dá o direito de identificar dentro das cidades com a possibilidade que você tem de estar naquele lugar, sendo a treinadora, fazendo parte de uma equipe. Então, para você ter uma ideia, são 3 facilitadoras, de tão punk que é. Ele é muito intenso, ele é muito intenso. Comportamento requer muita energia, né? Muito foco e tal. E aí é onde entra essa base de equilíbrio, né? Mente e corpo. Você pode ter a grana, pode ter o negócio, mas quando há um desequilíbrio, relação mentalmente, como você está funcionando, o negócio não vai bem, você não vai bem, e é natural, porque o indivíduo sou eu, independente de ser empresária ou não. Então, sou eu que demando em relação à minha vida profissional e minha vida pessoal. É de ignorar o centro de tudo. Então, se mentalmente eu não tiver o equilíbrio com aquilo que eu executo, há uma disfuncionalidade. E chegam essas pessoas, chegam assim no Empretec ou tem uma pré-seleção antes do tipo de empreendedor que eles querem um empresário para aquela turma? Pronto. O Empretec trabalha comportamento. Quando eu falo de mente, quando há esse desequilíbrio, essa disfuncionalidade, na verdade, né? É quando ele se percebe que ele está gastando energia e não está tendo aquele resultado que ele quer. Ok. Como ele é comportamento, ele precisa de ferramentas agora para saber como eu vou fazer isso. Eu já sei, já identifiquei que é fraco, agora como eu vou fazer isso? Eu vejo que minha cabeça está muito acelerada, eu vejo que eu quero produzir resultado, mas não sei nem por onde começar. Aí onde entra outros viés, que já não é mais Empretec, já que ele é só comportamento empreendedor, mas que é para o indivíduo. Eu digo sempre que é um seminário de autoconhecimento. Aí as pessoas vão buscar outras possibilidades para trabalhar esse equilíbrio. Ela já tem identificação daquilo que é fraco nela, mas ela não sabe nem por onde começar, porque ferramenta não é o foco dele. Eu preciso de ferramenta, mas eu preciso saber como conduzir isso, até porque a mente, quando é acelerada, é extremamente ansiosa, ele atropela, ele faz pelo desejo e não pela necessidade do que é preciso fazer, o que tem que ser feito, e outras vezes o medo paralisa. Aí é hora de ligar o alerta, né? Porque a ansiedade todos nós temos, é natural do ser humano. Medo e ansiedade. Aí se auto-sabota. Total. E não somente isso, né? Quando paralisa, você perde a oportunidade, que muitas vezes ela passa uma vez e você não tem uma segunda chance. E isso faz com que você paralise. Você não, né? Quem tem aquele medo exacerbado, por algum motivo ele paralisa e isso impacta no resultado dele. Toda vez o medo é importante, mas toda vez que você sentir a ponto de paralisar, não conseguir dar o primeiro passo, é porque está tendo uma disfuncionalidade. E ele está muito ligado à ansiedade, que eu digo que é a doença do século, né? Eu lancei uma imersão que tem muito a ver, inclusive, com o turismo daqui de Salvador, né? São lugares maravilhosos, mas que muitas pessoas impedem, elas não se dão a oportunidade pelos medos que a rodeiam e a ansiedade já de pensar no que pode acontecer, se ela vai conseguir, o medo do julgamento, o que vão pensar, e esse excesso de preocupação faz ela paralisar e ela desistir muitas vezes daquilo que ela quer realizar. Isso, a imersão, não é o que ela tem medo, muitas vezes. Por exemplo, uma das ferramentas que nós vamos utilizar para experimentação é o mergulho, o cilindro. Mas às vezes não é o medo de mergulhar, mas é o medo de fazer com que ela realize outras coisas na vida. E às vezes ela não tem essa autoconsciência, ela acha que já faz parte da vida dela. Eu tenho medo, eu já sou com a mente acelerada, eu já não durmo, eu tenho insônia. Isso faz parte de mim, não. Você não nasceu com isso, você adquiriu, isso não é você. E é loucura que as pessoas então, começam... É loucura isso. Que em algum momento da vida isso foi implantado. Sim. Certo? As pessoas pegam aquilo pra ela, porque ela já faz parte, sabe? Isso. A minha sinusite
a minha rinite, sabe? Isso não é seu. sua. Isso não é Você seu. adquiriu, não é seu. Não, isso não é seu. Isso foi em algum momento, mas isso dá para ser trabalhado, viu, gente? Procura aí. E o que conta nessa imersão que você vai fazer? Eu acho que é um material que as pessoas necessitam. Né? Nesse exato momento, as pessoas precisam disso. Porque as pessoas estão doentes, estão ficando doentes. Isso também é autoconhecimento, né? Eu preciso saber como eu funciono. O que está acontecendo a ponto, muitas vezes, as pessoas nem sabem que é ansiedade. Elas não sabem nem que é medo. Eu não dormi. Se é uma situação pontual, faz parte do processo. Né? Te gera uma ansiedade, às vezes porque não está preparado o suficiente, porque não planejou e está acontecendo. É uma ansiedade pontual. Ao ponto de você dizer assim, eu não consigo dentro do avião, sair do avião e não viajar, porque a ansiedade, a preocupação, porque pode cair, te paralisa a ponto de dizer, eu não vou mais, e o avião tem que abrir a porta e você descer. Te prejudica de alguma forma. Claro, se eu tenho um objetivo, que eu estou fazendo uma viagem a negócio, eu tenho que voltar, porque o meu medo, a minha ansiedade foi maior do que o realizar, e isso está gerando uma disfuncionalidade a ponto de implicar no meu resultado. É hora de tratar, é hora de ter um olhar diferente. Em alguns pontos do meu trabalho eu tenho isso, sabe? Essa ansiedade, esse medo, eu me paralisa às vezes. Mas assim, é muita luta, é muito pensamento assim. É muita ressignificação de Por que não busca ajuda de uma profissional? Aí. Por que não? Tá vendo aí? Tá vendo? Mas é isso. Imagine. E eu sei que me prejudica em muitos momentos. Olha só, Renê, imagine quantas pessoas, falando de empresário como você, estão aí e para quem que eu vou falar isso? Da minha fraqueza, desse meu medo que me impede, dessa minha mente acelerada, que implica na minha vida pessoal, na minha relação familiar, na minha rotina, e que isso me gera um medo a ponto de não dar um passo à frente. Quantas pessoas não têm uma mentoria, uma pessoa no qual possa compreender? Porque quando você fala ansiedade, fala assim, isso é bobagem. Ou seja, isso ainda não legal. é tido como uma situação a ponto de ser uma disfuncionalidade. É legal você falar, e aí como treinadora também vou abrir esse parênteses, né? Eu falo para todo mundo, em todos os podcasts que a gente tem oportunidade. As pessoas não têm noção, e ainda existe um preconceito, mas elas não têm noção o quanto fazer terapia é bom, cara. As pessoas, quando elas começarem a entender que fazer terapia é uma coisa que vai ampliar a mapa, né, que vai ampliar o campo de visão, o processo de coaching também, você como coach, toda essa parte para ele entender qual é o próximo passo. E o terceiro ponto é procurar um mentor. Porque o mentor, ele encurta o caminho. Com certeza. Porque ele já foi, ele já chegou até lá. E ele faz perguntas inteligentes a ponto de você saber as respostas, porque o mentor ele só estimula você a pensar clareza, naquilo né? que você já sabe, né? Ou lhe dá possibilidade, porque o negócio é teu, você que escolhe o caminho, né? Porque a responsabilidade é sua diante desse resultado. Porém, ele tem uma visão mais expansiva, ampla sobre, e aí ele pode lhe dar possibilidade para você pensar de forma direcionada, sem gastar energia com aquilo que está ao redor, que é o que gera muita ansiedade, inclusive. E eu não falei para vocês, eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho com hipnose. Que demais. Vamos fazer ao vivo. A hipnose é só uma ferramenta, e as pessoas têm muito medo. Então, assim, quando fala hipnoterapeuta, falar, eu não quero nem conversar, nem olhar muito nos olhos, se ela pôr a mão, já derruba. Olha já só. derruba. Coitado do Robson, já falei. Olha só. Hipnotizado, rapaz. Ó, eu trabalho com hipnose, mas trabalho com hipnose ericksoniana, né? Sim. Outro modelo de hipnose também. Trazendo pro dia a dia, pro hoje. Certo. Toda essa parte, essa jornada, se deixar a gente vai ficar falando. É verdade. Mas tá maravilhoso. Muito Pra quem tempo. tá ouvindo a gente ou assistiu, eu tenho certeza que vai voltar a assistir de novo, porque o papo tá incrível. Eu tenho um costume. Eu consigo, depois eu assisto no YouTube com o pessoal. Lá em casa é tipo igual cinema, sabe? Faz a Coloca lá. Exatamente. Pega caneta e papel, que tem dicas bacanas aqui. Desde o primeiro episódio a gente faz isso, mas eu tenho o costume de jogar no Spotify. Eu coloco no Spotify e assim, inclusive todos os nossos episódios já estão disponíveis em todas as plataformas, mas quando eu viajo muito de carro, e aí eu coloco e deixo rolando. Perfeito. E aí vai fazendo. E o que é legal? Eu escutei esses dias assim, você começa a pegar insights diferentes. Então, quando você assiste um filme diferente, você vai pegar insights diferentes daquele Dependendo filme. daquele momento da necessidade, você vai ver coisas que você não viu Porque a antes, gente né? está- O olhar é Você vai outro. estar aberto àquilo. O olhar é outro. Isso é muito importante. E trazendo essa experiência, quero que você fale um pouco mais desse projeto
projeto do que vocês estão fazendo agora, porque tem uma linha muito adventure também, tem. Chapada e tal. Eu já quero me inscrever já, eu já quero entender tal. A viagem com Maria veio aqui e falou que eles fazem chapada todo final de semana. E aí, cara, eu tô aqui há 2 anos e eu nunca fui em Chapada. É incrível a cara. Chapada. Eu vi. Inclusive recente nós estávamos lá. Inclusive, eu vou dar um spoiler. Eu vi lá no seu Instagram, tipo, o perrengue chique da 18 quilômetros de trilha, cara. Não é pra qualquer um, não, viu? Você vai matar esse povo. Essa eu não encaro. Vou contar que eu fiz um convite pra Robson, que nunca tinha feito uma trilha e que já encarou Buracão e Fumacinha. Fumacinha é a trilha mais desafiadora que tem na Chapada. Robson. 18 quilômetros, Chapadão, parede Canyon, rio, pedra, escalando pedra, numa trilha só, de 18 quilômetros, em 8 horas. Fizemos. Que loucura. E foi sensacional. Aí é hora de cansar o corpo e trabalhar a mente. É assim que funciona o negócio. Antigamente eu falaria, tem um barril de chopp mas como eu não estou bebendo, não faz mais parte da minha vida isso. Você vai dizer, tem um barril de água, tem a cachoeira. Tem uma barraca pra dormir. Vocês fizeram 8 horas seguidas. 8 horas. Mas né? é muito bate-volta. Levando a sua comidinha na mochila nas costas, que já é um peso, que quanto mais você anda e de acordo com os obstáculos, aumenta ainda mais. E por isso essa imersão, nós nos preparamos, né? Sim. 10 quilômetros por dia caminhando, treinando musculação para criar resistência, porque nós já treinamos normalmente, mas com foco. E com a hipnose, eu trabalho muito a minha mente. Então, assim, para mim foi um percurso que foi cansativo, mas foi muito tranquilo. Você vai começando a entender, eu vou te falar como que aconteceu comigo. Eu fiz uma promessa, né? Fiz uma promessa. E assim, primeiro é o seguinte, nunca faça uma promessa. Certo? Assim, Dica do dia. É real isso. É bíblico, viu? Eu fui procurar depois. É assim, só depois. Na Bíblia fala que você não pode fazer promessa. Só que se você fez, tem que cumprir. É simples, certo? Você não precisa fazer, não é que você não pode. Você não precisa fazer. Se fizer, tem que cumprir. Então eu tava passando um processo, eu fiz que eu iria de São Paulo a Aparecida numa caminhada. Então nós fizemos 142 quilômetros, assim, no ano passado, né? E eu tenho uma galera lá, um grupo de amigos que fazem todo ano. Inclusive eles vão agora. Um beijo pra vocês, porque eu falei que eu não tenho mais promessa nenhuma. Então, eles vão agora nessa outra semana. E aí nós fomos ano passado, cara. E assim, é loucura como que é a mente, né? É dividido em 4 dias. Então, assim, cara, é uma maratona por dia, cara. Primeiro dia, 42 quilômetros. Pau! Só que no primeiro dia você tá empolgado. Primeiro, né, nessas 8 horas, as primeiras 2, 3, cara, vamos subir o barranco. Todo mundo conversando no caminho, gastando energia. E aí você vai. Super, no segundo, aí, vai chegando e tal, e aí começa a dar. Aí no segundo dia, aí tal, que deve ser das suas 3, 4 horas pra frente, aí é você com você. E aí você começa, a primeira coisa que bate na sua cabeça é assim, o que eu tô fazendo aqui? Que merda. Ó, escuta, que eu estou fazendo? Certeza que bateu na sua cabeça isso. E mesmo que parasse, você sabe, eu tenho que voltar. A única certeza que tem é que eu vou e tenho que voltar. E aí eu olhava assim e falei, cara, que promessa. E aí tal, e aí é a linha. Gente, entenda que em nosso caminho de jornada, nosso desenvolvimento, ela não é assim. Ou ela não é assim. Ela é assim. Com muitos obstáculos. E aí você vem vindo, aí você chega na barreira. Na nossa vida empreendedora também é assim. E muitas. Você chega, e aí, olha que louco, a caminhada fez isso comigo. E com certeza você tem vários insights dessas 8 horas. Vários. E aí aqui tá a sua primeira barreira. Você tem 2 escolhas na vida. Ou você recomeça, ou você desiste. Qual é? Como você falou. E se você desistir, você tem que voltar. Tudo que tá ali. Olha o aprendizado. E ainda com o peso, assim, o que eu poderia ter de resultado porque eu não enfrentei isso. Exatamente. Esse passo. E todo mundo quer a chegada, como eu falei. Todo mundo quer o topo da montanha. Exato.
Exato. Só que Não quer ser ninguém quer empresário pagar que o viaja. preço. Ninguém quer pagar o preço da subida. Ninguém quer pagar o preço da subida. Ninguém quer pagar o preço da caminhada. Cara, e tem perrengue. Tem perrengue, daqui a pouco começa as costas doer, a mochila pesar, falta água, você tem que saber dosar quanto tempo você tem ainda, Isso aconteceu quanta água comigo. você vai tomar. E aí, às vezes, o coleguinha não soube, você tem que dar sua água pra ele, você quer bater O moleque nele. morrendo de sede, joga na cara. Exatamente. Só que, cara, quanto aprendizado eu Muito. tive disso. Aí você fala, você faria de novo? Não. Você faria de novo? Não. Eu faria. Então, mas nesse caso... Você faz outra, os né? Não 140 esse mesmo. Você faz exato. outro Os 140. 142 quilômetros não faria, mas assim, puta, foi uma das Ou aprendizado. maiores experiências que eu já tive na minha vida. Pode falar. Você pode estava falar. Aqui sozinho, você tá em Muriel? casa. Você estava sozinho, Não, Muriel? tava em grupo. Então, olha só. Isso é uma sacada que eu, inclusive, Eu escrevi. tenho um adendo do convidado. Pode falar, convidado. Eu estava falando aí, você disse que da água, né? Que o coleguinha não levou a água. 30 metros, onde uma pessoa ficou sem ar. Nossa. Eu só tinha minha reserva, entendeu? Alguém vive, alguém sobrevive E nessa aí, hora. quem... Ele tá vivo, então. E aí eu optei por falta pessoa. compartilhar, né, a minha reserva e tentar fazer a subida nós dois juntos, entendeu? Mas pela opção, assim, se fosse uma pessoa inexperiente, obviamente ia ficar lá. Então, tá vendo? Eu aprendi que primeiro lá no avião o quê? A máscara cai. Primeiro coloque em Coloque você. essa máscara. Depois no coleguinha. Ajude o Eu já outro. não teria dado pra ele. Mentira, gente. Fiquem ligados, dica do dia. Promessas, o que leva às promessas. Seria uma lembrança. Tá vendo? Eu estou aqui, eu não sei ele, né? Mas assim. Eu estou pra contar, né, Muriel? Quais insights você tem antes da gente falar dessa experiência Adventure dessas 8 horas, de Norá? Conta Olha pra só, gente. a caminhada quando você está sozinho é uma briga mental, né? De que ou você não vai conseguir, ou desistir pelo cansaço, o corpo já não demanda mais, as pernas não respondem direito. E o nosso maior inimigo está entre nossas orelhas, né? Que é a nossa mente. É um processo de negociação o tempo inteiro. Mas é preciso preparar para isso. Uma pessoa que não está preparada, eu já estive em outras trilhas onde teve pessoas que teve crise de ansiedade. Parou de crise, aceleração, respiração forte, não vou conseguir. Por quê? Não há uma preparação daquilo que ela vai vivenciar. Não só física. Não só física, é mental. Porque, Ela na verdade, e isso sofre muito, porque ela se autopune, porque a mente é isso. Se você diz que vai fazer e você não faz e cria uma rotina, ela vai te cobrar. Por que todos os dias quem levanta 5 horas da manhã para treinar, independente de ser domingo e feriado ou final de semana, os olhos abrem 5 horas da manhã? Porque é uma lembrança que ela está dizendo, o seu hábito repetido de acordar 5 horas é o momento. E abriu, e você às vezes está ali querendo dormir um pouco mais, ela está te punindo, porque Queria isso já é uma dizer, viu? referência. Parabéns pra você que faz isso. Te invejo. Quem Te faz invejo. isso, abre o olho e levanta. Não, É não dá isso. tempo de pensar, não quero. E essa coisa de você ir lá no despertador e dar uma aliviada mais 5 minutos. Você está treinando a sua mente para procrastinar. É um treino que você está alimentando ela. Ou seja, se você quer mudar esse mindset, é preciso mudar a sua forma de agir. Ninguém tem resultado diferente fazendo as mesmas coisas, Queima né? a ponte. Isso se ouve o tempo inteiro. E tem Parece um momento- clichê, mas ninguém usa. É que o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Nessas 8 horas. Até porque se fosse tão sabido pelas pessoas, Todo elas mundo fazia. faziam, né? O pessoal Mas é o faz. processo da mente. Eu quero fazer, mas não faço. E eu chamo isso, sabe de quê? Obesidade cognitiva. Se alimenta por treinamentos inúmeros, por conhecimento, E lê não põe em milhões de prática. livros, mas nada, até indica. É sensacional, faz, bom, vai muda lá, a vida. faz aquele treinamento, lê aquele livro. O que você fez na prática que mudou seu comportamento diante daquela ação, daquele livro? Ah, eu não fiz. Então eu não posso dizer isso. Então é obeso de conhecimento, se alimenta tanto, mas na prática ele não funciona. E isso acontece comumente com várias pessoas ao meu redor e que são ótimas, né, para teoria, para falar, para justificar. Pessoas que são boas justificativas, elas não são boas em nada. Em nada, porque ela sempre vai ter uma justificativa plausível para aquilo que ela não fez. E ela nunca vai se autorresponsabilizar pelo processo dela. É sempre o outro, porque é mais fácil dizer que foi o outro, não eu. Quem é bom em desculpa não é bom em mais Não é bom em nada. nada, é isso. Então, assim, a mente é eu acho que ela é a base de tudo. Foi sofrido a caminhada. Não foi sofrido, de Ó, verdade, conta a de verdade. verdade. Tinha pessoas no grupo que diziam assim, pô, eu olho pra cara de Norá, pra cara de Robson, pra cara do coordenador, tô todo mundo de boa, e eu tô aqui morrendo. Então, inclusive, no meio do caminho, eu tive uma das pessoas do grupo, né, com muito medo de altura, porque eu disse que ia tirar uma foto debruçada num peitoral de pedra, que dá a sensação que você tá voando, de levantar os braços e tal. E ela foi, e ela se arrastou, e a gente até riu, né, que arrastou igual a cobra. Eu seria essa pessoa. Chegou lá, Assim, ó. chegou
lá, ela nem chegou na frente, chegou atrás e queria tirar foto esticadinha. Quando tirou, eu falei assim, vem cá, você tá esticada numa pedra, é uma lagartixa, né? Quem você é? E ela disse, Nora, eu preciso tirar uma foto decente pra postar, isso aqui não dá. Ela foi de novo, eu falei, você quer que eu vá com você? Posso segurar seus braços, você tem segurança que eu tô aqui? Encara, olha de frente. Quando você encarar, olhar de frente, você vai ver que é só da sua cabeça. É imaginação. Próxima vez que você for, eu posso ir, tá? Bora. Posso Bora. Aí, tá? Tem essa consultoria grátis assim, imagina. E aí eu fui, segurei a mão e disse pra ela, pode levantar a mão que eu tô aqui com você. Quando eu soltei, que eu vinha pras pernas, ela levantou a mão e segurou uma. Ou seja, eu não estou me sentindo seguro o suficiente. Aí eu fui descendo, segurando as costas, segurando a perna. Eu disse, levanta a tua mão que eu tô no teu pé. A sensação de que ela levantar o pé e o que o vento, eu não sei quem, ia levantar e ia voar, né? Ou seja, é tudo da imaginação. Essa pessoa aí. E quando ela conseguiu fazer isso, a sensação de liberdade, de libertação, quer dizer, eu posso. Sim. Ela até fez um post, agradecimento por ter a oportunidade de enfrentar aquilo que ela tinha medo, que é muito. Sim, eu vi essa foto. Eu desci no rapel um paredão de 90 metros, que é para descer a Cachoeira Buracão. As pessoas desceram toda pela trilha, eu desci no meio do caminho e parei. E aí eu até brinquei. Aí eu vi uma foto de cabeça pra baixo, eu falei, também quero ficar de cabeça pra baixo, será que eu dou conta? Ele falou, dá, Dinora. Todo mundo, meu Deus, Dinora tá de boa, meu coração. Por quê? É a mente. É a mente, né? Isso é muito legal. É muito legal. E aí ali despertou esse insight de fazer essa parte adventure com as pessoas, porque, na verdade, de quebrar o ciclo? Isso. Porque as pessoas, eu dentro do consultório, quando trabalho no processo terapêutico com a hipnose, geralmente eu não faço num consultório fechado como escritório, porque ela se vê nesse universo. Sim. Então, a mente já transporta ela que ela está num processo profissional. E ali não é um processo profissional. E o mergulho, com a parceria com a Submerse, com o Robson, fez com que muitas pessoas despertassem, que ela tem o desejo também de mergulhar, mas o medo de respirar e não dar conta. Porque o processo natural é respirar pelo nariz. Mas isso também é um ciclo vital, respirar pela boca. E aí o medo não é de mergulhar. É como você lida com isso. O medo é de faltar o ar e ficar só no ar do coleguinha. Eu disse pra Robson, quando eu fui mergulhar a primeira vez, falei, você não me amarra numa pedra, não. Que eu vou falar pra minha mãe que você me jogou de oferenda, mas a irmã já não vai querer, vai me devolver. Tá vendo? Eu tenho esse convite, eu ganhei esse mergulho, mas eu ainda não fui. Já tá cantando e ir pra oficina, Robson. Não, eu ainda não fui. Vai vencer o convite. Eu ainda não fui. Você vai encarar isso com a oficina. Faz ano já. Venceu. Faz mais de ano, eu já sorteei, já fiz, tal, e não fui. E você não encarou? Não, eu falo que é por tempo, né? Mas às vezes não é. Será? O tempo é questão de prioridade, eu né? sei. Mas assim, eu falo assim, eu só vou lá, ó, tá gravado, eu já gravei isso em outros episódios. Eu só vou no dia que a tartaruga estiver lá. Já falei, porque nos Tem que vídeos, combinar, né? Nos vídeos eu falava assim, eu falava nos vídeos, não pode, eles soltam a tartaruga na hora. Na hora. Vou dizer pra vocês a minha percepção da tartaruga, é a paquera dele. Quando ele chega, porque a roupa dele é uma camuflagem de tartaruga, né? É quando ela fala assim, chegou meu tartarugão, né? Chegou. Ela vai ao encontro. Eu falo assim, a mesma coisa, eu vou pra Maragogi agora, essa semana. Eu fui Maragogi no meio do ano, e aí diz, Maragogi, o Caribe brasileiro, não sei o que. Cheguei lá, água horrível, escura, não sei o que. E aí eu saí de lá, as pessoas postam aquela foto com os peixinhos assim na frente. Falei, não, isso é golpe. Coloca os peixes só pra tirar foto. E eu tenho um amigo de lá e fala assim, não, vem em outra data, tô chegando agora pra ver. Aí eu fui lá no Porto da Barra e filmei aqui, ó, falei assim, isso aqui é Caribe brasileiro. Isso aqui essa água que é bonita. Aí ele, para com isso, a água, eu falei assim, e aí o Robson fala no podcast dele que o mar daqui é mais bonito que o Fernando de Noronha. Aí as pessoas pilham, né? Ficou pesado. Fala assim, então você pode falar o que você conhece, eu não conheço, então daqui é melhor. Mais bonito. Daqui é melhor. Tá tudo certo. Ó, virando uma parte agora pra gente ir pro encerramento. Eu fiz algumas perguntas lá em São Paulo para a parte jurídica e tal, como que seria o maior desafio das empresas voltando? Se teria processos, se teria coisa por causa da pandemia, né? Dessa hora trabalhada, tipo dessa parte de hora extra. E aí esse jurídico me contou num bate-papo que esse não seria o maior problema das empresas.
O maior problema das empresas seria fazer com que as pessoas trabalhassem em conjunto novamente pós-pandemia, né? Porque as pessoas estão acostumadas a trabalhar, elas se acostumaram a trabalhar sozinhas. Exatamente. E esse coletivo é onde vai dar o maior problema. Onde acontece essa sinergia para gerar melhor produtividade. Empresas. Então as pessoas não estão acostumadas, né, falando de São Paulo, a se deslocar 1-2 horas para ir para o trabalho. Elas não estão mais acostumadas a trabalhar aquelas conversas de bastidor que tinha, a depender, né? Eu tava assim, lá na JBS falando assim, eu precisava de uma resposta do cara e eu mandei um e-mail pro cara que tava na minha frente 2 cadeiras e demorou 4 horas para receber se eu poderia ir até lá e perguntar direto para ele e já resolver. Então, as empresas, elas agora vão investir realmente em treinamento para que essas pessoas elas trabalhem, né? Inclusive, eu fiz agora com a Bosch, nós fizemos uma caçada ao tesouro num pico em São Paulo, dentro da mata, em grupo, assim. Então, como você vê essas empresas, como você vê essas pessoas hoje, qual é a maior necessidade que o empresário ou o empreendedor que está nos ouvindo agora, que eles podem pensar em fazer diferente com o seu time desse ano, final de ano, para 2023? Qual o caminho, a luz no final do túnel que você pode dar para esses caras aí através desses insights? Ainda bem que já chegou a luz no final do túnel. Eu digo que se chegou no final, já é um ponto de partida. Pior quando desce no fundo, não tem fundo, né? Se chegou no fundo, já sabe que está no fundo. Esse é um insight de mergulho, gente, isso é certeza. Se já chegou no fundo, já é um ponto de partida. Assim, a grande sacada é o processo de autoconhecimento. Porque ele já não está mais acostumado com essa troca em função do próprio feedback. Ou seja, eu sozinho, ninguém vai me dar feedback de que eu estou fazendo. E eu estou fazendo e está funcionando. Só que está funcionando para que ponto de vista, né? Para a minha parte, mas não é só a minha parte na empresa. O resultado é o conjunto das ações que as pessoas geram resultado. A minha parte é só uma parte da entrega. Então, para a minha parte da entrega estar em conexão com os demais, que são os processos para eles acontecerem, eu preciso fazer um trabalho para que ele perceba de equipe, que eu só entrego a minha parte, eu sozinho não chego a lugar nenhum. Então, para poder ele ter essa autoconsciência, ele precisa conhecer melhor como é que ele está funcionando, porque se eu falar isso para ele, talvez ele não enxergue. É comum. Você vai falar, ele vai devolver, porque a escuta não está ativa, porque existem envolvimentos, base emocional envolvida, por memórias anteriores, de pessoas na casa devem falar a mesma coisa, e ele já não está mais disposto a ouvir. Então, se outra pessoa falar algo parecido, a mesma forma. Ele, exatamente. Então, quando eu trabalho isso, comportamento, numa vivência, ele se vê ao olhar de alguém que não conhece, não tem envolvimento nenhum emocional, e que ele repete a mesma ação. Comportamento, gente, é observável. Eu não tenho como dizer que eu não faço, se na minha prática o outro observa que eu faço. Da mesma forma, quando você acredita que você faz uma entrega, sendo que o outro não consegue enxergar. Se o outro não enxerga, é porque eu não faço. Porque é observável. Então, eu preciso enxergar que eu não faço. E isso é só numa vivência prática. Para que eu esteja com outras pessoas numa equipe trabalhando nesse processo e eu enxergue a minha individualidade, que eu quero fazer entrega, sou muito competente para o meu processo, mas tudo que é meu dentro de uma empresa não funciona sozinho. Então, se eu não tiver um espelho claramente de como eu funciono e a importância de trabalhar a coletividade para gerar sinergia para um bom resultado, aí beleza, porque senão vai cada um na contramão. É a minha entrega e uma cobrança individual. Eu fiz e o que nós fizemos. Essa é a parte da entrega. Então, se eu não estiver conectado, inclusive com a própria missão daquilo que a empresa tem como propósito dentro da sua equipe, eles também estão nadando cada um dentro do seu mar. E é preciso ter um navio com base de partida, sabendo que eu preciso chegar lá e chegar junto. Porque eu chegar sozinho, eu estou entregando um pedaço da pizza, a pizza inteira. Então, eu preciso ter essa autoconsciência, mas a empresa precisa. A empresa não se comporta, né? O dono dela tem que saber assim, galera, eu preciso investir nisso. E as pessoas também buscarem esse investimento. Porque sempre o empresário acha que isso é um custo. E alto. Né? E, na verdade, o investimento, se ele quer um negócio que gere resultado, são as pessoas que geram, ele precisa investir nas pessoas. E aí ele diz assim, eu ouço comum, eu não sei você, Muriel, mas assim, de uma hora eu vou investir no cara que está comigo, esse cara ele fica tão bom, ou até melhor do que eu, que ele vai embora e abre o negócio. Falei, cara, é melhor você ter uma Ferrari funcionando 2 anos, para boom de resultado, do que você ter um Fusca 5 anos e o negócio não anda. Porque contrate pessoas melhores do que você. Exatamente. Porque o negócio vai andar. E não vai ser com você
você o tempo inteiro. Você vai ter a percepção e a capacidade de ter estratégias deliberadas para fazer o seu negócio funcionar. E o operacional, ele faz muito melhor do que você. Sim. Enquanto isso não acontecer, você fica refém do seu negócio, escravo do negócio e só operacional, trabalhando braçal. Quem trabalha braçal não tem tempo para pensar, porque cansa o corpo e a mente acelera pro resultado e nada acontece. Ele sai do lugar dele, né? Perfeitamente. Eu tenho um mentor e ele fala exatamente isso. O cara, ele tem 2 anos para trabalhar comigo. Se ele não virou meu sócio em 2 anos, eu mando ele embora. É isso. Então, o Marçal fala isso. Caramba. E aí ele fala exatamente assim, você tem todos os caras que trabalharam com ele, que eram bons, viraram um sócio. Todos os caras que trabalham com o Thiago Negro, o Grupo Primo, viraram um sócio. Porque, inclusive, ele vem de uma linha assim, né? O próprio Thiago Negro, da rede onde ele trabalhava. Exatamente, de você buscar, porque se você não fez em 2 anos, você não vai fazer mais. Olha que louco isso. Ah, mas eu tô na empresa há 10 anos e eu nunca fui promovido. Por que será? E o cara até cansa da rotina. Exatamente. Imagine fazer a mesma coisa todos os dias durante 10 anos. É o exemplo que eu estava dando de um negócio que ele não muda em 10 anos a mesma coisa. Ele não tem uma roupagem diferente, ele não tem uma história para contar diferente. Ele só tem aquele lugar que ele acredita que as pessoas acreditam na história dele, mas ele não sabe contar. Se ele não sabe contar, ele já ficou para trás do mercado. Porque tem pessoas... Isso. Às vezes tem pessoas com menos competência do que ele, mas sabe contar a história, sabe fazer a história. Ele vai acelerar o processo, ele vai ficar para trás, com certeza. 2 coisas. Cara, que aula de Norá. Eu vou ver esse podcast. Que aula. 2 coisas. Primeiro, naquela câmera lá, fala o que essa pessoa pode fazer de diferente para que ela atinja mais resultados, para que ela potencialize os resultados do seu empreendimento, da sua empresa, do seu time. O que você, como treinadora, pode deixar para eles que estão aí nos ouvindo? Vamos lá, você que está iniciando ou que está na jornada já. Muitas vezes você, por ser expert na sua área, você... Autossuficiência, eu já sei tudo, o suficiente para gerar resultado. E eu sempre dou a dica seguinte: busque pessoas que saibam mais do que você. São especialistas. Especialistas vão dar dicas para que você encurte o caminho. Nós falamos sobre isso aqui. Buscar informações é para quem tem coragem e humildade. E às vezes buscar informação, quando eu falo especialista, a pessoa acha que às vezes é um doutor, e não necessariamente. Pode ser aquele cara que ao passar você vê que ele tem muito resultado e que ele não tem formação nenhuma, não é nem um pós-graduado, não é um mestre, mas ele tem uma expertise no qual você não tem. E mesmo que você tenha, ele tem algo a agregar. Então busque consultoria, porque são especialistas na área. Busque informações de pessoas que sabem mais do que você, que às vezes está do seu lado. E se ligue, se você faz parte de um grupo quando se reúne, que você é a base de tudo, você é a referência deles, ou você está sempre ligado a alguém que está lhe passando mais informação a ponto de você aprender e crescer. Se não, saia desse grupo e vá em busca de algo que está além. Se espelhe, busque alguém para você modelar lá fora, que ele deixa rastros do sucesso que ele teve. Modele o que esse cara fez, porque se ele teve resultado, você vai ter também. Uma dica também que é muito importante é que quando você pensa em contratar pessoas, você pensa que vai aumentar o seu custo. Quando você contrata pessoas que são melhores do que você naquela base operacional que você não sabe o suficiente, por isso o especialista vai treinar para que ele fique melhor naquilo que ele vai fazer na habilidade desenvolvida dele, ele vai te gerar um resultado que vai pagar o custo e aumentar teu faturamento. Isso gera lucro. Para o empresário, o resultado é dinheiro no bolso. Então, para crescer, você tem que investir. Investir em pessoas com competência. Esqueça pessoas de confiança. Já ouviram falar nisso? Ah, eu tenho uma pessoa de confiança. O que importa uma pessoa de confiança se ela não tem a competência necessária para executar o que tem que ser feito? Então, hoje nós temos ferramentas no mercado que podem te munir das informações que você precisa, do resultado que você quer através de sistemas, mas não é só um número. Você tem que fazer leitura dos números para tomar decisões mais assertivas. Não basta ter controle se você não utiliza deles para tomar decisões. Então, os números servem para isso, porque eles falam, eles gritam. Quando o negócio vai bem, o dinheiro é só resultado do negócio. Quem está em busca, correndo atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. Corra em busca daquilo que você sabe fazer melhor, para que as pessoas possam desejar ter experiências com o que você pode entregar. De acordo com a sua entrega, o dinheiro vem. Acalma o coração que o dinheiro vem, mas você precisa ter expertise de pensar e ter humildade de que tem pessoas que sabem mais do que você e é nelas que você tem que modelar. Eu acho que isso é uma dica valiosa. Ele é consequência, né? Dinheiro é só consequência. Tem gente que só tem dinheiro e é pobre e tudo mais. Primeiro você faz o time, depois o time faz a empresa. Perfeitamente, Miguel. Exatamente. E, para o último,
deixe o recado e o convite para quem é soteropolitano, para quem é de fora, para quem está buscando um caminho de desenvolvimento. Já faz o pitch dessa nova imersão que vai vir, tanto do mergulho, quanto da chapada, quanto tudo que vocês estão fazendo. Não sei se vai sair esse ano, se vai sair em 2023. Esse mas ano já tem, viu? Aproveita, eu gosto assim, já joguei, empurrei a vaquinha. Aqui, ó, coloquei na fogueira. Faz o convite pro pessoal que tá nos ouvindo aí. Que ele vai encontrar, como que vai ser, quem ele busca, quais são os canais de informação. Faz o pitch agora para finalizar sobre essa nova imersão que está chegando em Salvador. São momentos e etapas diferentes. Nós temos o básico, que é com o mergulho, são 4 horas de oficina. Por que é o básico? Porque a gente está em Salvador, você vai ter uma oficina voltada para entender como você funciona e encarar seu medo com a experimentação do mergulho. Você vai ter um segundo upgrade, que vai ser na trilha. Ou seja, você vai trabalhar corpo e mente, porque de acordo com o seu gatilho que starta ansiedade e medo, são situações de treinamento com foco diferente. Para o corpo, onde o pensamento desacelera, ou uma base emocional, que através da hipnose nós trabalhamos. Então, são ferramentas e técnicas específicas para ansiedade e medos, através de mergulho com a experimentação, para você se reconhecer e enfrentar tudo isso, saber como lidar com isso. A chapada, vão ser trilhas diferentes, cachoeiras diferentes, porque são preparos diferentes, tanto corpo, fisicamente, quanto mental. Então é preciso começar. Para começar, comece conosco, eu e a Submerso, junto com o Robson, vamos fazer a imersão do mergulho, que são 4 horas, dezembro, lançamento ainda esse mês, da data para dezembro. Então venha conosco, tem várias pessoas já chamando aí no direct, já passei algumas informações para os interessados, e lá no direct você pode acessar, tanto de Norá Soledade, que é meu Instagram, quanto de Robson e da Submerso Dive, que lá no direct também dá mais informações antes do grande lançamento. Eu espero vocês, hein? Olha só, o Renê já ficou aqui, ó. Com certeza. Eu tô aqui, certo? Eu tô dentro disso daí também. Aquele convite, entendeu? Né? Ele já deu aquela cantada, vai ser da oficina, batismo, o mergulho. Aquele batismo eu ainda vou fazer, porque eu tenho que levar pro pessoal da página o material. Sim, vai rolar em 2023? Vai rolar em 2023. Mas estamos aí. Dinorá, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por essa aula nessa manhã. E incrível conteúdo. Gratidão por você fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Gratidão por estar aqui. Obrigado em nome do SoteroCast, meu nome, em nome do Renê. Gratidão mesmo, viu? Parabéns por você. Ai, que bom. E muito obrigado para você isso. que está aí conosco sempre, que você é o nosso principal convidado. Curta, compartilha, siga, que isso aqui foi realmente uma aula. E sabe o que é legal? Aqui a gente sai sempre convidados muito bons, né? E com mais uma aula dessa aqui, como a gente traz pessoas incríveis aqui pro podcast, a gente sempre recebe lá no direct. Me convida também, eu quero participar. Ou as pessoas indicam pessoas para vir aqui. Então isso está sendo muito legal de você que nos acompanha, que assiste, que compartilha nossos conteúdos. Está sendo muito legal a participação efetiva, tanto no YouTube quanto no Instagram, porque as pessoas estão reconhecendo que os nossos convidados são de um gabarito que não se encontra em qualquer lugar. É isso. Se você assistir os 16 episódios, eu acho que agora já são 20 essa altura, que já saíram, é mentoria para mais de ano aí, de conteúdo, de coisas maravilhosas. Então... E é isso, desde o nosso primeiro convidado, são vários convidados que são referências em Salvador, referência no turismo, referências no empreendedorismo, referência em tudo aquilo que a gente traz para você. E é isso aí, muito obrigado, até o próximo episódio, valeu!